Yes. Vocês são ótimos alunos, aleluia, discípulos. É tempo de treinamento. Davi recebeu um chamado, 15 anos de idade, 16 anos de idade, o profeta veio na frente de toda a família, eis que te digo, serás um rei sobre a nação de Israel, o Espírito do Senhor está sobre ti, e derramou óleo, falou em língua, sapateou, tremeu, caiu para trás, levantou, toda a família olhou, uau, o Davi, ninguém dava nada para ele, esse adolescente rejeitado, largado, esquecido nas beiradas, Deus escolheu ele, amém. No outro dia, o que o Davi fez? Pai, estou com a mala pronta, estou indo ali para a escola de reis, vou ser rei, você não viu? O profeta falou, vou viver agora lá, trancado naquela escola, e lá eu vou aprender tudo sobre coroa, tudo sobre trono, sobre cetro, eu vou ser um rei. Foi assim que ele fez, irmãos? Mas Davi entrou na escola de reis, para ser rei, entrou. Mas quem é o mestre dessa escola? Jeová, o Senhor. Ele entrou na escola de Deus. E sabe como é essa escola de Deus, irmãos? Ela é muito prática, ela é do dia a dia. Sabia? A vida de Davi continuou a mesma coisa. Sabe o que aconteceu no outro dia, irmão? O pai dele virou para ele, Davi, vai ser rei, viu? Mas até, enquanto não continua cuidando das poucas ovelhas que você estava cuidando no outro dia. E cuida bem. Foi isso. Veio uma guerra, o Davi ficou pensando, vão me chamar, porque eu vou ser o rei, todo mundo sabe, a unção está sobre mim. Ele foi chamado, irmão? Foi não, foi só os seus irmãos que foram, ele ficou lá largado de novo com as ovelhas, de novo. Davi poderia ficar, se fosse como alguns dos irmãos aqui. É assim mesmo, a vida é assim, tá vendo? Sou injustiçado, largado, esquecido, abandonado, como sempre. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, por isso que eu não dou nada na vida. Aí Davi iria compor o salmo, o Senhor é meu pastor, mas tudo está a me faltar. O Senhor quer me levar para os pastos verdes, mas o homem me leva para os pastos sem capim, sem verde, só na terra. Eu multipliquei, nem liga mais para mim, né? Mas sabe de uma coisa, irmão? Presta atenção aqui. Mas Davi continuou com aquilo que ele estava fazendo. O que estava na mão dele? Ele foi treinado com o quê? Com aquilo que era a responsabilidade dele. Ele começou a assumir responsabilidades com um empenho ainda maior. E dentro das responsabilidades dele, Deus ampliou o seu tamanho. Deu uma grande oportunidade. Sabe que ele estava servindo o pai dele, e ali, naquelas pequenas coisas, a oportunidade veio para derrubar o gigante. Porque o pai dele, na hora dessa, falou o seguinte: seus irmãos estão lá na guerra, leva aqui uma comida, um queijo, um pão de queijo lá para eles comer, porque eles devem estar passando fome lá na guerra. O Davi foi chamado para ser rei, estou aqui carregando queijo. Não era isso que ele estava pensando. Estou aqui, né, cuidando do que me é dado. É isso que está na minha mão, vou fazer o melhor. E foi, irmão. Na hora que ele foi, aí Deus armou a surpresa para ele. A oportunidade veio e ele derrubou o gigante. Por que eu estou dizendo isso? O que são suas poucas ovelhas? O que é o queijo que você tem que carregar lá para os seus irmãos que estão na guerra? São as suas responsabilidades. O que está na sua mão hoje? Olha, não existe algo maior que está na mão de um adolescente hoje do que o estudo. Estudo é responsabilidade primária e básica. É sua responsabilidade. É isso que está na sua mão. No mínimo, isso você tem que fazer bem feito. No mínimo. Por isso eu não abro mão do padrão. Nós adolescentes tem que ser bem sucedidos na escola. E eu não abro mão, e eu tenho pegado no pé dos discipuladores. Não vai ser levantado como líder. Se passar de recuperação, está frito comigo. E se tomar bomba, nem vem conversar comigo para ser líder, porque não vai ser levantado. Não vai. E nem comigo, nem com os obreiros. Não será, irmãos. Porque se você não é aprovado nem naquilo que está na sua mão, vai ser aprovado para ganhar almas. Vai ser aprovado para expulsar demônios. Que é algo maior. Não vai. Não vai derrubar gigante. Se não mata o leão e o urso. Da matemática, da história, da geografia. Do português, né? Quando entendem o que eu estou dizendo, digam glória. Quantos querem ser treinados por Deus nas responsabilidades nesses dias, dê um pulo e diga glória a Deus. Aleluia. Nos estudos, você é treinado na responsabilidade dos estudos.
responsabilidades de ajudar os pais, servindo seus pais, e responsabilidades no cuidado com os mais novos. Então, se você tem um irmão mais novo, você tem que treinar, aprender a cuidar, ter paciência com ele, e se colocar ao lado do seu pai e da sua mãe, para guardá-lo, e para protegê-lo, e para fortalecê-lo, para ajudar a guardá-lo. E você tem que, isso exercita-se, porque se você aprende isso, cuidar do seu irmão, guardar o seu irmão, proteger o seu irmão, você vai ser um ótimo irmão na igreja, um excelente líder na igreja logo, logo. Aí é que está, pasmem-se. Às vezes a gente separa a vida real, a vida natural, normal, da vida da igreja, não é? Mas é verdade, aquele que é um bom filho em casa, um excelente irmão mais velho em casa, ele vai ser um excelente líder de célula, um excelente discipulador. Certamente será, porque foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então, agora é tempo de treinar. Quantos aqui tem irmãos mais novos aqui? Quantos tem? Olha só que bênção. Quantos aqui são caçulas da família? Caçula. Olha a benção. Eu também sou caçula. Nós caçula, nós temos sérios problemas, irmãos. Sério. Caçula sofrem. Não, mas o sofrimento, sabe qual é o sofrimento do caçula? Ele fica manhoso demais. Caçula é manhoso. E manhoso sofre na vida, viu, irmãos? Manhoso sofre. Nossa. Eu já sofri tanta vexame, tanta vergonha, porque é caçula. Mas graças a Deus o Senhor tem nos ensinado, né, a avançar. Porque caçula geralmente deixa tudo para o irmão mais velho fazer. E a culpa e a responsabilidade é sempre do irmão mais velho. E no final das contas o irmão mais velho sempre toma a peia, mas depois ele também tem a responsabilidade. E no final das contas, sabe o que acontece? O irmão mais velho, ele está mais apto. Porque ele aprendeu a ter responsabilidade, ele amadurece mais rápido. É verdade, em todas as áreas. Então, se você é caçula, tem uma saída para você. Comece a andar como seu irmão mais velho. Imite ele, assuma a responsabilidade. Não deixe tudo na mão dele. Sirva ele. Sirva-o, sério. Sirva-o. Porque senão você vai sofrer demais. Mas sabe de uma coisa, irmão? Você assume responsabilidades dentro de casa, ajudando a cuidar dos mais novos. Na vida da igreja, ajudando a cuidar dos mais novos. Quantos aqui não são líderes ainda? Levanta a mão, não são líderes. Na sua célula tem irmão mais novo que você? Quem tem na sua célula irmão que é mais novo que você? Você não é líder? Todo mundo tem que ter, porque tem gente direto indo no encontro. Chega lá, os bebês. Na nossa igreja o que mais tem é bebê chegando, espiritual. É ou não é, irmão? Direto. Se não tem, essa célula está doente. Me fala que nós vamos aplicar um remedinho santo nela. Tem que ter gente nova chegando. Agora você tem que aprender a treinar, cuidar dos mais novos, assumir responsabilidade, fazer um anjo da guarda, te consolidar, levar no cursão. Eu amei a atitude do Pedro Guedes, recentemente. Ele é um líder abençoado, homem de Deus. Olha, tem quantos anos, Pedro? 15, 14? 14 anos. Ele me ganhou, eu falei, esse irmão vai longe. A responsabilidade desse irmão de 14 anos, ele me deixou de queixo caído. Eu não vi em alguns discipuladores, às vezes, jovens, tem às vezes 10 anos mais que ele. Olha, ele me conta todo dia, né? Pastor, é o seguinte, eu descobri que para ser líder de adolescente, tem que trabalhar. Não, tem que trabalhar. Eu falei, por quê, irmão? Olha, líder de adolescente, ele tem que pagar para o povo ir para o encontro. Tem que pagar, arrumar dinheiro também para colocar o pessoal no cursão. E depois no CTL. Não, eu estou orando, Deus, o Senhor tem que me dar um emprego. É uma necessidade, não é privilégio, é necessidade. Eu falei, gente, uau. Poxa vida, eu falei, esse é homem de Deus. Eu falei, esse irmão entendeu tudo. Assumiu, olha a responsabilidade. Você é caçula, mano? Certamente não. Sabe, atitude de responsabilidade com os outros. Olha, responsabilidade até nesse nível financeiro, isso é um sinal de amadurecimento como homem, sabia? Eu fiquei impressionado. E eu creio que Deus está levantando isso, assumir responsabilidade pelos outros. Aí outro dia começou o cursão, estou eu lá na sala de aula, lá vem o Pedro. Eu falei, Pedro, você já fez o cursão? Eu já dei aula para você semestre passado. Ele, não, pastor, está vendo isso aqui? Esse aqui é meu discípulo, aleluia. Ele está matriculado aqui no cursão, eu estou trazendo ele na primeira aula, mostrando para ele onde é a sala, e mostrando, inclusive, passou o lugar que ele vai sentar. Ó, você vai sentar aqui na frente.
Eu falei, se todo líder fosse assim, oh meu Deus do céu. Cuidado, hein, Pedro? Elogio é um perigo. Cuidado mesmo. Mas é necessário fazê-lo. Sabe uma coisa, irmãos? Isso demonstra que assumiu responsabilidades pelo seu discípulo. Eu te estou trazendo aqui para você ser treinado. Ele está assumindo responsabilidade pelos irmãos mais novos. Assuma responsabilidade, você será treinado. Essa é uma arma. Treinamento, assumindo responsabilidades. É uma bênção de Deus. É tempo de assumir responsabilidades. Diga, é tempo de assumir responsabilidades. Escute, não fuja delas, assume-as. Não corra delas, assume-as. E assume o máximo possível. A tendência natural é fugir. Não, eu não, por que não fica o outro? É porque é sempre eu. Tudo eu, tudo eu. Já ouviu essa conversa? É só eu nessa casa que faço. Irmão, toma a cruz, sério. No final vai ser uma bênção para você. Esse tempo da bênção de estar solteiro é um tempo de preparação, é um tempo de assumir responsabilidades, mas também é um tempo de observar a realidade. Sabe que a gente aprende não é só ouvindo, não, a gente aprende observando também. Então você quer casar? Você tem um alvo de casar, construir uma família abençoada? Observe casamentos. Observa. É tempo de observar. Observa pontos positivos e negativos também. Isso aqui eu não quero no meu casamento, nem aqui nem na China. Mas isso, olha que casamento abençoado, olha que relacionamento, que maneira bem, eu quero isso para a minha vida, eu quero. Sabe, observe, é tempo de observar realidades do casamento. Quer ser um pastor? Observe como é que é a vida de um pastor. Anda junto, aproxima, fica perto, observa e observa. Quando eu descobri que eu iria ser pastor, eu vivia correndo atrás de pastor. E eu queria ficar mais perto possível, mais íntimo possível, porque eu queria ver como que é a vida de um pastor. Para ver se de fato eu não estou enganado, se o negócio é de Deus mesmo. Observe. Aprende a observar realidades do casamento, ministerial, da carreira. E avalie, seja criterioso para avaliar aspectos positivos e negativos. Agora, você tem que ter uma base para critério. A base é a palavra. Então, você tem que conhecer a palavra também. E essa é uma maneira de preparar-se. Observando. E por fim, aproveitando o tempo oportuno. Diga assim, aproveitando o tempo oportuno. Quero encerrar falando sobre isso para os irmãos. Esse é outro aspecto que na verdade é uma bênção de Deus para esse tempo de solteiro. Uma bênção é preparando-se, é a arma da preparação. E outra bênção é aproveitando o tempo oportuno. E sabe de uma coisa? 1 Coríntios no capítulo 7, no versículo 7, abre lá. Quem achou, lê para mim em voz alta o versículo 7. Outro fica no versículo 27. E outro irmão, ou irmã, fica no versículo 32. Tudo no 7. E outro no versículo 34. Quem está com o 7, lê para mim em voz alta. Amém. Paulo está dizendo, eu gostaria que todos os homens fossem tal como eu sou. Versículo 27. Está solteiro? Não procure casar. Que conselho é esse, irmão? De Paulo, da Bíblia. Eu explico. Versículo 32. Amém. Versículo 34. Amém. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. E Paulo está dizendo todas essas afirmações com base no versículo 29, que é o versículo base disso. Por causa do tempo em que vivemos, importa que... Aí ele começa a falar. Ele diz, olha, eu gostaria que todos fossem como eu sou. Paulo era solteiro. Ele diz mais, olha, quem está casado não procura separar, claro. Mas quem está solteiro, pasmem-se, não procura casar. Por causa do tempo, e dentro daquele tempo, ele dizia, não procura casar, não é hora de procurar isso. É um tempo oportuno. É o que eu ensino para os adolescentes. Eu acho que esse versículo cabe muito para nós. Esse é um tempo de você estar solteiro. E nesse tempo, você não deve estar procurando casar.
não é tempo de procurar casar. Aí ele diz os benefícios de estar solteiro. Ele diz os benefícios, na verdade, desse tempo que eu chamo de tempo oportuno e que deve ser bem aproveitado. Ele começa a narrar então benefícios desse tempo. Olha, o que está solteiro é o seguinte: ele só se preocupa com as coisas do Senhor. Ele só se preocupa com as coisas do Senhor. O que está casado não, preocupa com as coisas do Senhor e com as coisas desse mundo. Porque está casado, tem que cuidar das coisas desse mundo, pagar as contas, cuidar dos filhos, das coisas naturais. Mas o que está casado não, ele preocupa-se somente com as coisas do Senhor. Sabe, aquele que está solteiro não, qual a responsabilidade que ele tem assim, grande? Cuidar de uma casa, de uma família, filhos, pagar as contas no final do mês, trabalhar? Não, ele está mais livre, é isso que Paulo está dizendo. Está solteiro, está mais livre, então ele tem mais tempo para se consagrar ao Senhor, ele tem mais tempo para buscar Deus, ele tem mais tempo para andar com Deus. Que tempo é esse então? É um tempo oportuno para várias coisas, irmãos. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aspectos que eu acredito que são oportunos, que nós devemos aproveitar desse tempo. Primeiro, andar com Deus. Esse tempo oportuno é um tempo de andar com Deus. Paulo fala, aquele que está solteiro, ele pode se consagrar mais ao Senhor. Então esse é um tempo de andar com Deus, é um tempo de orar como nunca, de ler a Bíblia como nunca. Você tem tempo, você tem mais tempo que os demais. Então no lugar de ficar na internet o tempo todo, vai para a Bíblia, vai orar, vai buscar o Senhor, vai fazer vigília com os irmãos. Esse é um tempo oportuno para andar com Deus, para se consagrar ao Senhor. Olha, irmãos, eu sempre testemunho isso. Muitas coisas que eu experimento de unção, de graça de Deus na minha vida hoje, são resultados do meu tempo de solteiro. Porque, olha, eu oro, eu tenho uma vida constante de oração, mas eu aprendi isso quando eu era solteiro. Eu fui treinado, eu treinei-me na época de solteiro. E hoje, então, eu tenho um ritmo em Deus forte. Isso nos faz sermos bem-sucedidos e bem-aventurados em Deus. Então, aproveite esse tempo oportuno para andar com Deus. Esse é tempo de andar com Deus, essa é uma grande oportunidade. Outra coisa, servir na obra de Deus. Esse é um tempo oportuno para servir a igreja, para liderar, para multiplicar a célula, para visitar, para consolidar. É um tempo oportuno. Eu tive um discípulo, adolescente, ele falou para mim um dia, pastor, eu hoje à tarde visitei mais de 40 adolescentes, pregando para eles. Eu fiquei assustado. Falei, quanto tempo você levou a fazer isso? Eu fiquei a tarde inteira. Porque tem tempo para isso. A maioria dos irmãos aqui tem tempo. Mais do que o seu pai tem, o seu tio tem, os irmãos adultos da igreja, às vezes até mesmo os jovens. E aí você fica, normalmente, desperdiçando esse tempo, dormindo, só batendo papo na internet, no videogame. Isso é pouco, irmãos. Não tem nada contra o videogame, nem a internet, ok? Eu acho que só tem que ser bem dosado. Se você não domina, você tem que parar com isso. Mas é tempo de servir a Deus na obra. É tempo de ir lá para a igreja orar. Tempo de férias, por exemplo, eu falo isso para os irmãos. Tempo de férias, tem irmão que para de liderar a célula, fecha a célula para balanço. Nada contra, tem gente que fecha porque viaja mesmo, ok, não tem nada contra. O ideal seria levar a célula toda para viajar junto, mas se não dá, tempo de férias não viajou, como acontece com a maioria, que não viaja, sabe o que devia fazer? Fazer era 2 células, fazer era 2 reuniões agora, 3 reuniões, sabe, é tempo de servir a Deus como nunca, de ganhar almas para Jesus como nunca. É tempo de, você tem mais tempo, mais oportunidade, mais liberdade. Paulo fala aí naquele versículo, acho que é o 34, ele diz, eu quero que vocês sejam mais livres. Eu não estou falando isso aqui para prender vocês, pelo contrário, eu quero que vocês sejam mais livres ainda para servir a Deus. É tempo de servir a Deus com grande liberdade, irmãos. Olha, se nós servirmos a Deus nesse tempo agora, com ousadia, com intrepidez, com intensidade, irmãos, você não tem ideia do que você vai ser daqui a 5, 10 anos, você não tem ideia. Eu vejo aqui homens e mulheres que vão ser como Whitefield, como eu disse aqui, como Whitefield, como Catherine Kuhlman, como John Wesley, homens e mulheres de Deus, cheios do poder do Espírito. Olha, esse desde a sua, eu tenho uma inveja santa de vocês. Eu comecei a servir a Deus velho,
18 anos, velho demais. Eu gostaria de estar na sua idade, sentado nessa cadeira aí, ouvindo o que você está ouvindo. Olha, eu tenho ido longe, eu fui ordenado ao ministério com 24 anos de idade, eu dou aula no seminário com 26 anos de idade, o doutor Sami senta para me ouvir. Quem aqui conhece o doutor Sami? O homem tem cabelo branco, bigode branco, doutor, senta para me ouvir, eu dou aula para ele. Eu penso que eu sou bem-aventurado, isso é honra, eu acho que isso é sucesso. Mas eu comecei com 18 anos, fico vendo os irmãos estão começando agora, mas podem ir tão mais longe, podem ir tão mais distante em Deus. Eu amo assim, e tenho muito respeito e honra pelo pastor Luiz e o pastor Marcelo Almeida de São Paulo. Eu quero até, se de fato Deus der graça, eu estou gravando esse seminário para escrever um livro, quero até dedicar algumas coisas, dedicar esse livro para eles, porque eles são um exemplo que eu conheço, único de adolescentes, que começaram a servir a Deus desde a sua adolescência, e ainda hoje estão servindo a Deus fortemente. Hoje, porque no meio dos pastores, no Brasil, nacional, pastor reconhecido e conhecido é média de 50 a 60 anos, para ter respeito. Pastor Luiz não tem nem 40 ainda, ou seja, é jovem, novinho, comparando com pastores no nível nacional. E o pastor Luiz, ele é um homem extremamente respeitado na nação inteira. Respeitado direto, ele vai pregar para pastores, e pastores muito mais velhos que ele. Mas sabe por quê? Com 12 anos de idade, ele estava servindo a Deus já. Viveu a adolescência, a juventude, intensamente para Deus. Agora não chegou nem aos 40, irmãos. Já tem um ministério reconhecido na nação. Você entende o que eu estou dizendo? Aproveite a oportunidade para servir a Deus agora. Você vai estar fazendo discípulos hoje. Daqui a pouco você vai ver o tamanho do reconhecimento que você terá em Deus. Eu tenho reconhecimento de pastores. Porque quando eu era jovem solteiro, eu liderei irmãos que hoje são pastores. Eles me respeitam, são pastores, ligam para mim, me pedem opinião sobre determinadas coisas. Pedem conselho, oração. Poxa, eu tenho 26 anos de idade, já tenho respeito de pastores nesse nível. Por quê? Porque comecei a servir cedo. Eu acho que começou tarde ainda. Comparado com vocês, eu comecei velho. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É tempo de servir a Deus. Quantos querem aproveitar o tempo oportuno? Diga amém. Tempo de andar com Deus, tempo de servir a Deus. É tempo de semear em pureza e santidade. Esse é um tempo de aproveitar a oportunidade para semear pureza e santidade. Sabe de uma coisa? Nesse tempo você está semeando. Você está semeando. É tempo de grande semeadura. E quando você for jovem, e quando você for casado, você vai começar a colher. E é um fato, você vai colher o que você está plantando hoje. Está plantando mentira, engano, fornicação, masturbação, prostituição. Você vai colher coisas similares a esta, quando jovem e quando adulto. Mas você está plantando santidade, você está plantando pureza, você está plantando fidelidade, lealdade. Escute, certamente você colherá essas coisas na sua juventude. Deus vai te dar um homem santo, puro, como você é. Não se iluda, viu, irmão? Não há acidentes quanto à postura e à atitude de um justo de Deus. Não há. Acidentes como? O irmão era santo, consagrado desde a mocidade, sempre serviu a Deus, andando reto, puro, santo. Casou com um carnalão, foi enganado, casou com um carnalão, uma carnalona terrível, uma sarna. Está dando trabalho até hoje? Não existe isso não. Quem se parece se atrai. E aquilo que você planta nesse tempo oportuno, você irá colher. Você tem plantado santidade e pureza, você vai colher santidade e pureza no seu casamento e na sua juventude. Esse é tempo também de fazer amigos. É tempo de cultivar relacionamentos que valem a pena. Fazer amigo, é isso aqui que nós estamos fazendo, jogar bola juntos, participar da Olimpíada juntos, é tão bom isso tudo. É tempo de viajar juntos, viajar com os colegas, com os amigos, ir para a fazenda, ir para a chácara, fazer retiro, jogar bola, orar, profetizar, jogar vôlei, conversar, sabe? É tempo de fazer amigos de maneira muito intensa.
tempo de divertir intensamente. Diversão é de Deus, é uma bênção. Esse é tempo de divertir intensamente. Sabe de uma coisa? Você não vive divertindo, não. Por exemplo, eu jogo bola só na época das Olimpíadas. Uma vez por ano. Verdade, eu queria até jogar mais, mas hoje não tem mais tempo para essas coisas. Eu gosto de jogar bola, é legal, é massa, é joia mesmo. Mas sabe que você tem mais tempo que eu agora? Usa isso, aproveita. Sai com a turma, com os irmãos, vai jogar bola. Vai viajar, vai para Caldas Novas juntos. Sabe, vai passear lá na chácara do colega, do amigo. Vai pular na piscina, vai para o clube quando tem oportunidade. E assim, de preferência, vai junto com a turma, com os irmãos, vai fazer piquenique, vai, sabe, para os retiros. Vai fazer vigílias juntos, assim, é tempo de fazer essas amizades, e é tempo de também divertir intensamente. Vai lá jogar o videogame com a turma da célula. Pastor, não joga lá o Mortal Kombat, não, o Counter Strike, mas joga o futebol, o Super Soccer, FIFA 2005, Fórmula 1, eu gosto só de esporte. Eu sou um desportista, né? Mas deve ter jogo de inteligência também, sei lá, coisa saudável, não essas coisas com a porcaria do diabo. Vai conversar na internet, não MSN, bater papo. Cadê os irmãos do MSN? Vive me cutucando lá, cadê os irmãos do MSN? Deixa eu ver. Eu abro lá meu MSN, é um monte assim de lista, aceita, eu nem sei os nomes daquele pessoal todo, eu não aceito não, eu quero saber, você quer que eu aceite? Me fala, eu sou o fulano. Então tem lá, princesa de Jesus, @hotmail. Eu falei, quem que é essa princesa de Jesus, meu Deus do céu? Mas amém, eu sei que a turma entra na MSN, conversa, bate papo. Joia, é tempo disso também. Só acho que não tem que ficar até as altas madrugadas e não acho que tem que ficar o tempo todo também. E nem conversando potoca, né? É tempo de fazer viagens. E falar em viagem, nós vamos fazer uma viagem aí no meio do ano, irmãos. O projeto Kings Teens aí tá borbulhando. E acabou a Holy Fest, eu vou sentar com os obreiros, os adolescentes, com alguns discipuladores, e eu vou começar a fazer o projeto. E em começo de março já vai começar as parcelas para os irmãos começarem a pagar. Nosso alvo é ir em algumas videiras do Brasil. Meu alvo é chegar até o litoral. Uma excursão aí, só com dos teens, é os Kings Teens. Pregar o evangelho, tomar banho de praia. Vai ser muito joia. E Deus vai derramar muito poder ali. É tempo de viajar. Irmãos, foi tão bom. Tem um marco, não é? Nós éramos um grupo em 2000, um grupo de 12 jovens, assim, discípulos meus, homens e mulheres, e Deus abriu uma porta para nós fazermos uma viagem missionária dessa, lá para a Alemanha, para a Europa, e nós fomos juntos, 12, tudo, 19 anos, 20 anos, e nós fomos para pregar e também para conhecer a Europa, não é? Mas foi tão bom, foi marcante na minha vida essa viagem, foi marcante. Realmente, e o nome do projeto que nós demos na época dessa viagem foi Tempo Oportuno. Projeto Tempo Oportuno, porque nossa mentalidade era, se nós não formos agora, depois casa, entra trabalho, e aí, meu irmão, você não vai mais nunca. É verdade, foi o nosso tempo oportuno. Nós ficamos um mês na Alemanha, fomos para a Áustria, para Paris, conhecemos algumas outras partes da Europa, pregamos em várias igrejas, irmãos, e foi um negócio assim, tremendo, tremendo. Curas de caroço, câncer, uma irmãzinha, assim, nós vimos em uma cidade, o pessoal chegava assim, lá via os pregadores, aí via os rapazes, né, as moças, aí chegava no responsável, mas você não convidou o pregador? São eles. Eles olhavam, mas meninos, mas quando abria a boca, falava igual gente grande, e a unção, e o poder de Deus. Sabe, viagens como essa marcam a nossa vida. E claro, também, não só essa coisa espiritual, mas nós ficamos numa casa juntos, mas nós rimos tanto uns dos outros, as manias de cada um, né, o jeito uns dos outros. É tempo de fazer viagens juntos, isso é jóia, excursões. Eu acho que vai ser muito jóia esse projeto nosso. Mas é tempo de você investir nisso, é tempo de aprender a aprender. Vai fazer curso de violão, teclado, inglês, francês, espanhol. Vai aprender. Sabe que
essa é uma fase que você aprende as coisas e aprende mais rápido que todo mundo. Aprende mais fácil. Eu acho que eu teria um talento musical. Eu acho que eu teria. Eu percebo, eu gosto, eu percebo. Mas eu não fui. Passou o meu tempo. Eu sou doidinho para aprender a tocar um violão. Comprei um e tal. Mas agora é mais difícil. Se na minha época de adolescente tivesse alguém para pegar no pé, desafiar, encorajar e falar isso, seria diferente. Mas sabe de uma coisa? É tempo de você aprender. Aprender inglês. O Caio, quantos conhecem o Caio aqui? Ontem eu falei com ele, né? Ele ligou para falar conosco ali, com o Marcos, comigo. Ele foi para os Estados Unidos, ele é um líder, tem 15 anos ou 14? 14. Abriu uma oportunidade para ele nos Estados Unidos, ele veio me procurar, falando para mim, pastor, abriu uma oportunidade, o que o senhor acha e tal. Eu falei, irmão, vai, mas vai com força. E tem mais, eu sinto uma santa inveja sua, que eu queria na sua idade ter essa oportunidade. Eu queria ter. Vai, irmão, Deus te abençoe, Deus vai te usar. Porque 14 anos vai ter a oportunidade de aprender inglês, por exemplo. Eu acho uma grande oportunidade. Sabe, entra nas oportunidades. Esse é tempo de aprender a aprender. Aprende o máximo possível. Aprende a mexer no computador como nunca. Aprende a... já viu na nossa igreja que os adolescentes dominam a tecnologia? Quem é que está no retro? No retro? Quem está lá no multimídia? Quem cuida do som? É tudo teen, já reparou não? É só a nossa moçada que está lá. No multimídia, no som. Agora, outro dia alguém estava me falando, para resolver os problemas de computadores da igreja lá, colocaram outro adolescente lá. Porque a turma domina. E tem que dominar mesmo. Vai aprender, é tempo de aprender. A aprender. Nossa equipe aí de louvor dos teens, daqui um dia, os outros querem tudo puxar, né? Todo mundo, nós temos de todos. E aprende rápido. Olha, o Joãozinho, ele é um dos melhores baixistas do estado de Goiás, irmãos. E tem mais. E ele toca violão também, que é professor. E toca bateria também. E se deixar, ele toca tudo, né? Toca teclado também. Aprende tudo, porque desde os 12 anos de idade, o Joãozinho estava na igreja, e ele fica o tempo todo na igreja, cuidando das coisas do som. E eu acho que ele foi futricando ali no violão e aprendeu. Foi mexendo ali na bateria e aprendeu. Sabe, é tempo de aprender a aprender. Essa é uma oportunidade. E por fim, é tempo de descobrir o propósito da sua existência. O propósito pelo qual você nasceu. O propósito profético de Deus. Vamos ficar de pé. A bênção de estar solteiro.